Bom dia a todos, meu nome é Valesca, eu sou aluna de pós-doutorado do professor Bergman e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês mais uma aula sobre sensores. Nessa aula, então, nós vamos ver novos materiais e novos processos de fabricação que estão sendo aplicados para o desenvolvimento desses dispositivos. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre os biosensores. Nós vamos ver um pouco sobre a definição do que são biosensores, quais são os componentes, um breve histórico, algumas aplicações, então, e exemplos e os processos de fabricação que estão sendo empregados. Então, qual é a definição de biosensor? Biosensor é um dispositivo analítico que contém um componente biológico que garante a especificidade e produz uma resposta que vai ser traduzida pelo componente físico num sinal óptico ou elétrico. Esses componentes biológicos, eles podem ser então antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos, receptores, células, suas organelas, entre outros. Então, quais são os componentes de um biosensor? Bom, os biosensores, eles vão ser formados por três componentes básicos. A gente vai ter um elemento sensor biológico, um transdutor e um dispositivo para o processamento do sinal eletrônico. Então, partindo das amostras, as amostras podem ser as mais diversas, podem ser cultura de células, amostras biológicas como sangue, urina e saliva, amostras de alimentos e também amostras ambientais como água, solo e vegetação. Então, para analisar essas amostras, vai ser necessário um sensor biológico que vai se ligar ou interagir com o material a ser analisado. Então, os elementos sensores podem ser, como eu tinha falado anteriormente, os ácidos nucleicos, células, anticorpos ou enzimas. Então, partindo desses sensores, a gente vai ter um transdutor que vai transformar o sinal da interação da amostra com o sensor biológico num outro tipo de sinal que vai ser mais facilmente medido e quantificado. Como exemplo de transdutores, nós temos então os dispositivos FET, uma matriz de nanofios, nanopartículas e eletrodos. Então, o sinal gerado por esse transdutor vai ser lido pelo sistema eletrônico, que é composto por um amplificador, um processador de sinal. E esse sistema, então, vai exibir os resultados de uma forma fácil de ser utilizada. Agora vamos falar um pouco sobre o histórico do desenvolvimento dos biosensores. Nessa imagem, então, a gente observa uma linha do tempo, né, entre 1956 e a atualidade. No ano de 1956, foi publicado um artigo descrevendo esse eletrodo de oxigênio. O professor que desenvolveu esse eletrodo, o professor Clark, ele ficou conhecido como o pai do conceito de biosensor. E no ano de 1962, ele apresentou o primeiro e mais utilizado biosensor, que é o biosensor de glicose. Esse biosensor ele começou a ser comercializado em 1972 e em 1980 a gente vai ter então o desenvolvimento do primeiro biosensor de glicose baseado em fibra óptica. Nos anos seguintes, com o avanço da tecnologia, esses sensores eles se modernizaram. Então a gente tem o desenvolvimento dessas fitas, né, para o teste de glicose, muito comum até hoje, das agulhas e alguns outros sensores. Aí chegando nos anos 2000, a gente vai ter já os sensores para monitoramento contínuo da glicose. E nesse destaque aqui, entre os anos de 2012 e 2018, a gente vai observar uma miniaturização dos sensores.
Eles vão ficando cada vez menores. E também a gente começa com o desenvolvimento dos sensores vestíveis, que são plataformas, então, que vão ser aderidas ao corpo, né, para o monitoramento contínuo, então, nesse caso aqui tem de glicose também. Essa figura aqui mostra um pouco mais em detalhe, então, a linha do tempo do desenvolvimento dos biosensores a partir do ano 2000 até os dias atuais. E a gente observa, né, que a partir dos anos 2000, com o desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais, isso possibilitou inúmeros avanços na fabricação dos biosensores. E esses avanços, então, têm permitido a utilização nas mais variadas aplicações e a detecção em tempo real do estímulo de interesse. Aqui vocês podem observar alguns exemplos do que tem sido desenvolvido mais atualmente na parte dos biosensores. Falando um pouco das aplicações dos biosensores, aqui a gente tem alguns exemplos mais gerais, então, da sua aplicação. Partindo das aplicações mais comuns, né, mais conhecidas, como o monitoramento de glicose, monitoramento da dieta. E no caso, por exemplo, do monitoramento da glicose, a gente vê a utilização de dispositivos vestíveis para o monitoramento contínuo, né, da glicose. Já na questão do monitoramento da dieta, né, o objetivo seria verificar moléculas de alimentos e também monitorar o suprimento das calorias. Essa aplicação ela vai ser muito útil para pessoas que têm alergias que são potencialmente fatais. Depois também outra aplicação bem comum é do rastreamento do ritmo cardíaco, né, com a ideia de fazer o monitoramento usando dispositivos vestíveis também, cada vez menores, para se ter dados mais personalizados do paciente. A utilização desses sensores implantáveis na pele para rastreamento da química corporal, também sensores que monitoram sinais vitais para o rastreamento de anormalidades biológicas. Um outro exemplo das aplicações para acompanhamento hospitalar com o monitoramento pós-cirúrgico e também o monitoramento de atividade biológica como os níveis de oxigênio no sangue, né, dos pacientes, de forma que seja minimamente invasivo. Agora vamos ver alguns exemplos de aplicações mais detalhadamente. O primeiro exemplo é um biosensor comercial para detecção de crises epiléticas, o dispositivo Embrace. Ele é composto por diferentes sensores, sensor de atividade eletrodérmica, temperatura, um acelerômetro e um giroscópio. A parte superior frontal aqui desse dispositivo, ela é composta por uma camada de alumínio anodizado. Essa camada é produzida pela técnica de anodização eletroquímica. Por essa técnica, então, é possível depositar uma fina camada de óxido de alumínio na superfície. E essa camada ela vai proteger da umidade e aumentar a durabilidade do produto. E como que funciona esse biosensor? Bom, esse dispositivo ele é capaz de detectar o início das crises epiléticas, porque ele mede vários indicadores da crise. Ele vai combinar os dados de movimento coletados pelo acelerômetro e pelo giroscópio com as medidas de condutância da pele, que são medidas por esse sensor de atividade eletrodérmica. E essas medidas de condutância, elas vão ser fortemente alteradas pelo sistema nervoso autônomo simpático. No caso da epilepsia,
vai ter aumentos significativos da ação desse sistema, que vão estar relacionados à ativação de algumas estruturas cerebrais específicas. A ativação do sistema simpático também vai provocar alterações na frequência cardíaca e a ativação das glândulas doríparas. Portanto, é possível observar aumentos na ativação simpática, monitorando mudanças elétricas na superfície da pele. E assim, o monitoramento da atividade eletrodérmica, avaliada pode ser tanto no pulso como no tornozelo da pessoa, vai então alertar os cuidadores dessas pessoas sobre o início, das crises epiléticas. Um segundo exemplo de biosensor é esse sensor de glicose, o BioLink. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. Então, ele é um sensor para monitoramento contínuo da glicose e ele vai ser composto por dezenas de sensores em miniatura, que eles vão ter um comprimento menor do que 1 milímetro. Esse sensor ele é considerado minimamente invasivo, porque ele não tem uma agulha introdutora, como os dispositivos mais comuns, o que então vai resultar numa aplicação indolor desses sensores. Ele pode ser usado em qualquer parte do corpo, a gente vê que ele é praticamente do tamanho então, de uma moeda, e ele vai transmitir os dados coletados via Bluetooth para um aplicativo de smartphone. Então, como eu disse anteriormente, o sensor ele vai ser composto por essa dezena de sensores em miniatura, que são essas pontas aqui bem pequenas, que elas vão ter menos de 1 milímetro de comprimento. Essas pontas, então, elas vão penetrar somente na camada mais externa da pele, a derme. E aqui nessa imagem de microscopia, então, a gente pode ver a grande diferença de tamanho entre a agulha, dos dispositivos convencionais e esse microarray. Então, esse dispositivo ele está em fase final de testes. Já foram realizados testes clínicos que demonstraram bons resultados para o monitoramento contínuo da glicose. O próximo exemplo é um biosensor eletroquímico para detecção de adulterantes e tóxicos em alimentos. Então, esse biosensor ele foi impresso em uma luva cirúrgica e ele tem a capacidade de resistir a deformações mecânicas extremas e possibilita, então, análises rápidas e seletivas on-site. Ele foi aplicado na detecção de diferentes compostos organofosforados de agentes nervosos. Bem, esses compostos organofosforados, eles são rotineiramente usados como pesticidas em ambiente agrícola e doméstico, e eles também apresentam um enorme risco, porque eles podem ser transformados em agentes de guerra química. Então, essas neurotoxinas, elas afetam gravemente o sistema nervoso e levam à morte rápida. Devido à sua alta toxicidade, tem uma demanda urgente, por sistemas de sensores vestíveis avançados e confiáveis, para que se faça, então, a análise rápida e seletiva no local da contaminação. Os sensores foram fabricados por impressão com tintas base carbono e prata, cloreto de prata. Então, nesse molde, se teve então a deposição dessas tintas. Foram impressos 3 eletrodos, primeiro um contra-eletrodo com prata, cloreto de prata e na ponta o carbono. O segundo eletrodo de trabalho, que também tem carbono na ponta,
e um eletrodo de referência somente com prata, cloreto de prata. No outro dedo, então, foi impressa essa região aqui na ponta, só com a tinta base carbono, que esse vai ser o dedo para a coleta das amostras. Nessa outra figura, a gente observa o teste para avaliar a deformação, então, da luva, né? E com 50% então de deformação, não se observou nenhum dano nos eletrodos que foram impressos. O biosensor vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, com o dedo que tem a ponta de carbono para coleta, a gente vai passar na superfície a ser analisada. E então, esse dedo, o polegar, que é o dedo coletor, a gente vai unir com o indicador, que é o dedo de varredura, para completar a célula eletroquímica. Nessas outras imagens, na F e na G, a gente observa algumas fotos, então, dos componentes do biosensor. Os eletrodos, eles vão estar conectados por meio desse anel, que ele vai ser conectado ao potenciostato portátil, que é esse dispositivo aqui que fica então preso nas costas da mão, para detectar no local com uma comunicação sem fio com um smartphone. O sensor foi testado em várias superfícies, como por exemplo vidro, madeira, aço inox e plástico. Foram feitos testes para 2 agentes químicos com uma concentração de 200 micromolar. Segundo esses gráficos aqui, a gente observa então que foi possível detectar os 2 compostos, né, em todas as superfícies de uma forma bem clara e rápida. O biosensor também foi testado em alimentos, nesses casos aqui maçã, tomate, uva e pimentão. E para todos os 4 alimentos também foi possível detectar de forma bem clara que a presença dos compostos na superfície. A gente nota algumas diferenças em relação à intensidade do sinal nesses gráficos. E isso pode ter acontecido por alguns fatores, como, por exemplo, a consistência no toque, né, ao coletar a amostra. Também algumas características da superfície analisada, como a rugosidade, se também a união dos dedos indicador e polegar foi feita da mesma forma. E outro motivo também é a difusão dos analitos dentro do gel de condução. Entretanto, essa variação não vai ter efeito na detecção qualitativa dos 2 agentes. Nos próximos slides, eu trago alguns exemplos de biosensores que estão em desenvolvimento no Brasil. O primeiro é um sensor eletroquímico para detecção de íons metálicos tóxicos e biomarcadores no suor. Ele é um sensor vestível que foi criado por uma parceria entre pesquisadores da USP, Unesp e Unicamp e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Ele é impresso em nanocelulose microbiana e aplicado sobre a pele. É um sensor não invasivo, portanto, e permite detectar as substâncias no suor. O suor carrega uma biblioteca de biomarcadores, como por exemplo, eletrólitos, açúcares, aminoácidos, proteínas, hormônios e metabólitos. Os níveis desses biomarcadores podem ser úteis para investigar o desempenho de atletas, diagnosticar doenças genéticas e infecções e também identificar metabólitos de drogas ilícitas. As técnicas de análise tradicional possuem algumas limitações, como por exemplo,
Os procedimentos de coleta são tediosos, tem que se esfregar a pele ou coletar o fluido com uma microseringa sob sudorese induzida. Outra limitação é o armazenamento. E outra, o uso de equipamentos de bancada e protocolos obsoletos, que vão gerar alguns erros analíticos e um número de amostras analisadas vai ser restrito. Frente às limitações das técnicas convencionais, os pesquisadores vêm desenvolvendo sensores eletroquímicos semelhantes à pele, que são construídos com polímeros sintéticos biocompatíveis, macios e flexíveis. Alguns exemplos, então, o PDMS, o PVOH, o PET, o PEN, algumas fitas acrílicas, polimida e poliéster. Só que esses polímeros, eles apresentam como limitações problemas com transpiração e a falta de adesão. E devido à falta de adesão, muitas vezes são usados alguns adesivos adicionais, que vão aumentar a probabilidade de irritar a pele e vão gerar um estresse dérmico devido à baixa permeabilidade ao ar. Vai ter também drenagem de água restrita e uma difusão limitada dos analitos do suor. Como alternativas, os pesquisadores têm utilizado polímeros naturais como colágeno, ácido hialurônico, gelatina e a celulose. Então, para a confecção desse sensor aqui, os pesquisadores utilizaram a nanocelulose microbiana, que ela é usada rotineiramente em curativos e oferece um potencial sem precedentes como substrato para sensores vestíveis. Os biosensores foram fabricados pela técnica de impressão serigráfica de alta precisão de uma camada de carbono na superfície da nanocelulose microbiana. Então, essa pasta de carbono ela é composta por uma resina termoplástica, partículas de carbono condutoras e um solvente. Aqui nessa imagem a gente já observa então o adesivo já colocado na pele. E nas outras imagens aqui ao lado, a gente tem um maior aumento, que está mostrando então aonde foi colocada essa pasta de carbono na nanocelulose. Os sensores foram testados para detecção dos íons metálicos cádmio e chumbo, e a detecção foi bem sucedida nas faixas de 4,5 a 14,5 micromolar para o cádmio e para o chumbo de 1 a 10,5 micromolar. Os limites de detecção para o cádmio foi de 1,01 micromolar e para o chumbo foi de 0,43 micromolar. Esse desempenho significa que os sensores podem ser aplicados tanto no suor quanto na urina, o que normalmente vai ter níveis baixos desses metais e vão ser níveis menores que 1 mg por litro. O segundo exemplo é um protótipo de biosensor eletroquímico para diagnóstico do câncer. Ele foi desenvolvido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e esse sensor ele pode abrir caminho para futuros testes rápidos, capazes de contribuir com diagnósticos e até prognósticos de câncer e outras doenças. A ideia desse sensor é detectar proteínas associadas às patologias em amostras de saliva e outros fluidos, e assim contribuir com os clínicos na decisão de terapias mais adequadas para cada paciente. Um aspecto muito importante do desenvolvimento desse sensor é que estão sendo usados insumos disponíveis e viáveis no Brasil e processos industriais que viabilizam a fabricação em larga escala, com o menor custo possível. Os sensores foram fabricados pelo processo de fotolitografia. Então, partindo de um substrato de óxido de silício, eu vou ter a aplicação
de uma máscara com exposição ao UV. E depois, então, eu vou ter a deposição de camadas, né, de cromo e de ouro para formar esse padrão. Aqui na figura ao lado, então, a gente observa uma foto de microscopia óptica, né, da superfície do sensor, e abaixo uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando esses canais, então, que vão ter esse gap, né, de 10 milímetros entre as seções onde eu tenho ouro depositado. A segunda etapa do processo de fabricação consistiu na imersão dos sensores em um precursor de ZIF-8. O ZIF-8 ele é uma estrutura metal orgânica em que o metal é o zinco. Então, primeiro, os eletrodos eles são limpos, daí após a limpeza eles são imersos, então, nessa solução com o ZIF-8, em diferentes tempos, né? Então, essa primeira imagem de MEV mostra o sensor, só com a parte que tem o ouro. E após aqui, outras imagens de MEV mostrando a evolução da deposição, conforme o tempo que passava o eletrodo imerso na solução. Então, a gente tem a deposição desses cristais de ZIF-8. E daí, nessas imagens aqui, com maior aumento, a gente observa, então, o formato desses cristais, que eles vão crescer com essa estrutura cristalina aqui, toda caédrica. Os sensores foram testados para monitorar as interações proteína-proteína. Foram realizados ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica para medir a interação entre a proteína ADAM17 e o seu ligante, a tilredoxina. A proteína ADAM17 ela é associada ao desenvolvimento e à progressão de diferentes tipos de tumores, como, por exemplo, o câncer de boca. Como prova de conceito, os resultados foram comparados com um tipo amplamente utilizado de ensaio que se baseia no reconhecimento de anticorpos, o ensaio de ligação em fase sólida. Então, os limites de detecção encontrados para o biosensor desenvolvido com o ZIF-8 foi de 50 nanomolar, enquanto que para o ensaio convencional foi de 0,5 micromolar. Então, os resultados, né, demonstram que o biosensor produzido ele foi mais sensível e reprodutivo do que o método convencional. Além disso, o biosensor desenvolvido com o ZIF-8, ele fornece uma análise de detecção bem mais rápida e de baixo custo, representando assim uma nova estratégia na detecção da interação proteína-proteína. Os pesquisadores do CNPq também desenvolveram um sensor eletroquímico para tornar a detecção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, mais rápida. Esse dispositivo ele possui um transistor que detecta a dopamina, o neurotransmissor que está relacionado, então, a essas doenças. Esse transistor ele é um dispositivo eletrônico composto por 3 contatos, sendo que 2 deles são recobertos por um filme orgânico, que vai ser à base de cobre e vai ser nanométrico. O transistor foi fabricado pelos processos de fotolitografia e deposição de filmes finos. Essa primeira figura, então, mostra a estrutura planar antes da deposição do filme. A estrutura vai ter 3 terminais, o D, que é o dreno, o S, que é a fonte, e o G, que é o terminal de porta. Então, os 2 terminais que vão ser recobertos pelo filme orgânico nanométrico são o D e o S. Esse filme ele vai ter uma espessura de 30 nanômetros. Depois, nessa terceira figura aqui,
a gente vai observar a remoção da camada seletiva de sacrifício, o que vai permitir que a região ativa do dispositivo ela se enrole. Aqui também tem uma imagem de microscopia mostrando, né, o filme que foi depositado, esse filme nanométrico à base de cobre. Depois que a gente tem a remoção da camada de sacrifício, eu vou ter então no final um cilindro, né, com um comprimento de 57 micrômetros e um diâmetro de 20 micrômetros. Essas imagens de MEV mostram o dispositivo no maior detalhe, ele antes e após a detecção da dopamina. Então, nessa figura ao lado, tem uma comparação dos sensores que foram desenvolvidos no trabalho aqui em verde, com outros sensores da literatura. Então, o que se observa? Que os sensores desenvolvidos no trabalho, eles superaram o desempenho dos transistores eletroquímicos orgânicos de última geração. Eles tiveram um limite de detecção de 3,04 micromolar e a capacidade de detecção química foi verificada pela detecção de concentrações de dopamina bastante compatíveis com níveis clínicos. Então, nos próximos slides, a gente vai ver alguns exemplos de aplicação de biosensores para a detecção de vírus. Os vírus, eles são responsáveis por causar muitas doenças, que levam a centenas de milhares de mortes todos os anos, incluindo influenza, ebola, MERS, vírus HIV e o Covid-19. Bom, no momento a gente está passando então por essa pandemia do Covid, e desde o primeiro caso relatado em novembro de 2019, o vírus ele já infectou mais de 200 milhões de pessoas e levou à morte a mais de 4 milhões. Devido ao grande número de pessoas afetadas, nós notamos uma necessidade cada vez maior de se ter diagnósticos de doenças virais de baixo custo, de forma que a gente consiga se preparar de forma rápida para a ocorrência de novos surtos. Então, uma das primeiras etapas para remediar um vírus é detectar a sua presença. Portanto, o diagnóstico rápido de novas infecções virais desempenha um papel essencial no seu controle adequado, permitindo o primeiro isolamento de pacientes e evitando sua disseminação de forma incontrolável. Por isso, o desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais é muito importante. Nesse sentido, os nanomateriais figuram como uma alternativa promissora para a detecção de vírus. Devido às suas propriedades excepcionais, tanto eletrônica quanto de superfície, os nanomateriais têm sido fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento de diferentes métodos de detecção viral, o que tem permitido um diagnóstico preciso, seletivo e principalmente rápido. Além da utilização como biosensor, os nanomateriais eles também podem atuar na imobilização, isolamento e extração de biomarcadores em diagnósticos convencionais, como os imunoensaios ou teste ELISA. Então, essa figura aqui, ela mostra um esquema do conceito de biosensor, baseado no uso de bioreceptores e de transdutores, com base em diferentes formas e classes, então, de nanomateriais. A gente vai ter os nanomateriais na forma de partículas, de tubos, de bastões, de fibras, e também as nanoilhas, que são esses clusters, então, distribuídos de uma forma organizada em um substrato. Como a gente observa nessa figura,
nos últimos 10 anos, tem um aumento significativo de publicações relacionados, então, ao uso de nanopartículas, especialmente as nanopartículas de ouro, para a detecção de vírus. Além disso, tem um interesse crescente em nanoestruturas à base de carbono, como o grafeno e os nanotubos de carbono. Partindo então para a parte das aplicações de sensores para detecção de vírus, o primeiro que a gente vai ver é esse sensor eletroquímico para detecção de dengue. Então, de acordo com a OMS, a dengue é a doença transmitida por mosquitos mais crítica do mundo. Também é a que se espalha mais rapidamente. Nos últimos 50 anos, a gente teve um aumento de 30 vezes na incidência global dos casos de dengue. E as estatísticas, então, mostram que a cada ano ocorre 390 milhões de casos e cerca de 25 mil mortes. As epidemias mais significativas aconteceram no Sudeste Asiático, nas Américas e no Pacífico Ocidental, atingindo aproximadamente 141 países. A dengue pode ser detectada pelos testes ELISA e o RT-PCR, que são os testes padrão ouro, para detecção. Eles possuem uma alta precisão, porém são demorados, caros e requerem um pessoal altamente treinado. Diante disso, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná e da USP desenvolveram um sensor eletroquímico para a detecção da dengue. Esse biosensor piezoelétrico, ele detecta a proteína NS1. Ele é constituído por um sensor de microbalança de cristal de quartzo. Aqui a gente tem algumas imagens mostrando o sensor. E a sua superfície ela foi modificada para aumentar a sensibilidade e reduzir a interação da amostra com filmes finos de nanocristais de celulose. Aqui está uma imagem de AFM, então, da superfície recoberta com os nanocristais de celulose. Os sensores eles foram produzidos pela deposição de filmes finos por spin coating. E nesse método então, de spin coating, um fluido é colocado no centro desse alvo e o dispositivo ele vai começar a girar. Conforme eu tenho a aceleração, a força centrífuga ele vai ser aplicada ao fluido e vai espalhar por toda a superfície para formar um filme de revestimento. Então, para fabricar os sensores do estudo, foram realizadas as seguintes etapas. Primeiro, os cristais de quartzo eles foram limpos, e colocados então no equipamento de spin coating. A primeira solução depositada foi uma solução de polietilenamina. Daí o sistema foi acelerado a 300 RPM por 30 segundos. E teve esse primeiro revestimento aqui, que a gente observa nessa imagem da topografia, então, da superfície. Depois, foi colocada uma dispersão de nanocristais de celulose. Da mesma forma, o sistema foi novamente acelerado a 300 RPM por 30 segundos, para então ter o revestimento com os nanocristais de celulose, que nem a gente observa aqui nessa imagem dos filmes, após a secagem a 80 graus Celsius por 8 horas. Os sensores, então, foram testados para detecção da proteína NS1 e eles demonstraram ter a mesma faixa de sensibilidade do teste ELISA. Entretanto, uma grande vantagem que a gente observa desses sensores são que a detecção foi feita em 30 minutos, enquanto que o teste ELISA ele demora 5 horas para se ter um diagnóstico. Além disso, os limites de detecção
eles foram bem compatíveis com a concentração de antígeno que se observa no sangue durante a fase aguda da dengue. Nos próximos slides, nós vamos falar um pouco sobre a pandemia do Covid-19. O SARS-CoV-2, ou coronavírus 2, causador da síndrome respiratória aguda grave, já infectou mais de 200 milhões de pessoas no mundo. O primeiro lugar em número de casos é os Estados Unidos, com 45,8 milhões de infectados. O segundo é a Índia, com 34 milhões. E o Brasil ocupa o terceiro lugar, com mais de 21 milhões de infectados. Infelizmente, o número de mortes é de quase 5 milhões de pessoas, sendo que aqui no Brasil nós temos o segundo país com maior mortalidade, que são mais de 600 mil pessoas que perderam então suas vidas para o Covid-19. Nesse slide, nós temos alguns testes que têm sido utilizados para a detecção do coronavírus. Entre eles, os mais utilizados são o RT-PCR e o ELISA. O que se observa em todos esses testes é que o tempo de detecção é muito alto e também o custo dos testes ele é bem elevado. Como falei anteriormente, as técnicas padrão ouro aplicadas para o diagnóstico são o PCR e o teste ELISA. As vantagens deles é que eles apresentam um limite de detecção e precisão adequados, porém eles têm algumas limitações. Exigem reagentes especializados, pessoal e instalações a serem realizados, apresentando baixa acessibilidade e resultados atrasados, algumas vezes, né? Então, o desenvolvimento de novas e aprimoradas estratégias capazes de realizar o diagnóstico rápido, simples e in situ dessa doença com baixo custo, ele se mostra de grande interesse. Portanto, pesquisadores vêm desenvolvendo novos sensores para a detecção do coronavírus. Um exemplo é esse sensor eletroquímico de nanotubos de TiO2. Bom, o dióxido de titânio é um material semicondutor muito utilizado. Nesse sensor, ele foi aplicado na forma de nanotubos. Os nanotubos, eles têm algumas vantagens em relação a outras morfologias, como, por exemplo, uma elevada área superficial, estabilidade química, superior eficiência no transporte de elétrons e reduzida recombinação de cargas. A primeira etapa da fabricação desse sensor foi a síntese dos nanotubos de TiO2. Foi utilizada a técnica de anodização eletroquímica, que é um método muito rápido e simples para a produção dos nanotubos de TiO2. Além disso, esse processo ele permite um maior controle do comprimento dos tubos, da sua estrutura e da direcionalidade. O processo da anodização ele consiste na formação de uma camada de óxido na superfície do titânio metálico. Então, primeiro eu vou ter a formação de uma camada porosa e de acordo com os reagentes utilizados na solução, eu vou ter a formação desses tubos. A gente observa aqui nessas imagens de microscopia eletrônica de varredura dos tubos de TiO2 bem formados em escala nanométrica e também a sua direcionalidade. A segunda etapa de fabricação dos sensores consistiu na imersão dos nanotubos de TiO2 obtidos na primeira etapa em um precursor de cobalto. Nesse caso, foi utilizado o cloreto de cobalto. Aqui, então, tem a imagem de MEV antes da imersão e após a imersão. Aqui no após, a gente vê a deposição, então, desse particulado de cobalto na superfície dos nanotubos de TiO2. Os sensores foram testados para detecção eletroquímica da proteína SRBD do SARS-CoV-2
O tempo de detecção foi de 30 segundos e foi possível detectar concentrações entre 14 e 1.400 nanomolar. Então, os sensores estudados, eles se apresentaram como uma plataforma de diagnóstico simples, barata, rápida e não invasiva para a detecção do SARS-CoV-2. O segundo exemplo para a detecção do SARS-CoV-2 é esse sensor nanoplasmônico de ouro. Então, ele foi fabricado por moldagem por réplica. Primeiramente, tinha-se um molde com arranjo de nanopilares em um wafer de silício fabricado por fotolitografia. Esses pilares, eles tinham 220 nanômetros de diâmetro, uma profundidade de 500 nanômetros e espaçados regularmente, então, na superfície. Foi depositada a camada de ouro na superfície dos nanopilares de silício e, posteriormente, foi removido esse silício, dando, então, produzindo, né, esse arranjo aqui com essas cavidades. O sensor plasmônico, então, foi inserido nesse dispositivo portátil e ele foi testado para a detecção do SARS-CoV. Ele foi capaz de detectar diretamente todo o vírus com extraordinária eficiência de tempo, um tempo menor que 15 minutos, e uma boa sensibilidade, cerca de 370 partículas virais por ml. As capacidades são semelhantes de detecção rápida e sensível com os outros testes, então padrão ouro, e elas são demonstradas usando um equipamento óptico portátil de baixo custo, que ele é controlado por um aplicativo de smartphone. O limite de detecção do COVID-2 nesse sistema foi de cerca de 4.000 partículas de vírus, nesse tempo reduzido então de 15 minutos. Deixo aqui algumas referências então de todos esses novos materiais, desses trabalhos que foram utilizados para a fabricação dos biosensores. Então, muito obrigada pela atenção de todos, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho então de exemplos, né, nessa parte de sensores, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.